Nesse vídeo vou compartilhar com você a estratégia que eu utilizei para gabaritar informática em 2 concursos seguidos. Então se essa matéria é relevante no seu concurso, aliás a maioria dos concursos essa matéria é relevante, e você quer aprender uma maneira de aprender mais fácil ou sofrer menos e conseguir notas maiores, esse é o vídeo que vai te ajudar. E se essa é a sua primeira vez nesse canal, meu nome é Matheus Andrade, o brabo dos concursos, foi aprovado em 6 concursos públicos, 2 deles em primeiro lugar, e nesse canal eu te ajudo com conteúdo prático, aplicável e com embasamento científico. Então se você se interessa por concurso público, pode se inscrever aqui que você vai estar fazendo um ótimo negócio. Bom, para começar, eu quero falar da importância de informática. Você sabe, informática tem um papel relevante, principalmente em concursos de nível técnico. Na maioria dos concursos de nível técnico você vai encontrar a matéria de informática, porque no dia a dia é o que o servidor vai enfrentar. Então na maioria dos órgãos você vai trabalhar no computador, alguns deles você vai trabalhar de forma remota, em home office, e a informática ganhou cada vez mais relevância em concurso público. Por isso eu sempre recomendo que seja uma matéria que você comece a estudar primeiro. Não deixa para estudar informática lá na frente, com o edital aberto, enfim. Vai ser pouco tempo para você conseguir evoluir e fazer altas notas que são necessárias nesse perfil de concurso. Dito isso, vamos direto para o método então, com passo a passo para você estudar informática no seu dia a dia. Primeiro passo, entender informática. Como assim, Matheus, entender informática? É simples. Muitas vezes a gente utiliza o computador de forma intuitiva. Alguém ensinou alguma coisa ali e tal, você entra no computador, sai meio que fazendo ali, mas não sabe a lógica dos sistemas, por que eles foram criados, o Excel, o Word, o próprio Windows, né, a plataforma de Windows, quando a gente está falando de um concurso que cai o Windows, claro, isso vale para Linux, enfim. Mas o lance é que muitas vezes a gente aprende na prática ali, né, e não entende a lógica. E o primeiro passo para você memorizar um conteúdo, para aprender de verdade, é o passo que eles chamam de codificação, né, ou decodificar o conteúdo, é a fase de entender. E ela é fundamental. Se você entende bem os conceitos, fica mais fácil depois de memorizar. Então eu recomendo fortemente que você tenha algum tipo de conteúdo de aula, pode ser uma aula presencial ou aula online. Ah, Matheus, mas hoje todo mundo fala quando foi aprovado que estudava por PDF, e a verdade é que há um erro nesse tipo de informação. Pelo seguinte, muitas pessoas terminam a preparação utilizando o PDF, mas começaram lá atrás assistindo vídeo aula para fazer a base, para entender os assuntos. E não tem essa discussão, existe essa discussão na internet, vídeo aula, PDF, apostila, e a verdade é que todas essas informações que você estuda de forma passiva, elas são processadas na mesma parte do seu cérebro, que é a parte responsável pela linguagem, que é a área de Wernicke. Então essa briga não existe, isso é processado no mesmo lugar. A linguagem escrita, ela existe há mais ou menos 5.000 anos. A linguagem falada existe há centenas de milhares de anos. Então a linguagem falada e a linguagem escrita são processados no mesmo lugar, de formas levemente diferentes, mas no mesmo lugar. Então você não precisa se preocupar se é melhor videoaula, PDF, você vai pegar a matéria e vai tentar entender essa matéria, pode ser tentando ler ou assistir uma videoaula. É que essa matéria de informática, aquele tipo de matéria, como eu falo, tem uma inclinação natural para a videoaula. Você consegue aprender melhor porque você vê lá a área de trabalho, entra no Windows, o professor entra e você vê como é que ele faz, você vê as telas. Então a parte visual tem uma preponderância muito importante para quem estuda informática, por isso eu recomendo uma videoaula ou uma aula presencial para você entender nessa primeira etapa de entender informática. Segunda etapa, e uma etapa fundamental para quem estuda informática, dentro das ciências, da neurociência, eles chamam da etapa de elaboração. E eu vou te explicar isso aqui, vai valer para qualquer matéria. Sempre que você tiver contato com algum conceito ou alguma informação em relação à informática, e vale para todas as matérias, quanto mais elementos você der para o seu cérebro, ele vai entender que aquilo é mais relevante para a sua memorização. Então, por exemplo, se você aprendeu um atalho numa aula, ou mesmo que seja num PDF, não importa, e você vai no computador e tenta fazer aquele atalho, e se possível, inclui esse atalho, esse mecanismo no seu dia a dia, você naturalmente está criando mais um ponto de contato com a matéria. Isso vai garantir uma maior consolidação quando você for consolidar essa memória de longo prazo. Então, elementos como se você, aprendi o atalho, você vai lá e faz o atalho no computador, você está dando mais um elemento para o seu cérebro. Aí no outro dia você fala, tem um atalho. Naturalmente você vai aprender muito mais. Então, eu sempre recomendo que você tenha um computador para testar, para treinar esses comandos que você aprendeu em aula e não fique simplesmente com a parte teórica. E
esse processo de elaboração, de criar mais pontos de referência, vai te ajudar no seu dia a dia. Eu sei que a maioria de vocês, quando vai pular uma página, sai apertando Enter, né? Eu fazia isso, saía dando Enter, até que eu aprendi que tem um negócio chamado quebra de página. Já vou te ensinar então, vai que cai no seu concurso, que é Ctrl Enter. Você aperta Ctrl Enter, ele quebra a página. Por que ele é tão relevante? Porque quando a gente vai dando Enter, se você muda alguma coisa lá embaixo, desconfigura todo o arquivo, você tem que ir voltando, corrigindo. Então olha como é bom. Você vai aprender mais, você vai memorizar e vai aprender elementos de forma mais prática no seu dia a dia. Terceiro passo, fazer muitas questões. Eu diria que fazer questões enlouquecidamente. Essa é uma matéria, quase todas são, mas essa principalmente, informática, é a típica matéria que você acerta a questão, não porque você conhecia todos os comandos, mas porque você já viu aquela questão em alguma outra prova. Então é fundamental fazer muitas questões. Me lembro de um concurso que eu fiz, concurso até que eu fui aprovado em primeiro lugar, olha que louco. Essa banca é aquelas bancas que você não consegue pegar o caderno de prova, essa era uma banca que fazia isso. Você tem que ficar até o final da prova para poder levar aquela prova embora, então na internet você não acha. E eu não conseguia localizar questões dessa banca de informática para poder saber como é que era cobrado. Eu comecei a fazer busca, eu pegava pessoas que foram aprovadas em outros concursos dessa banca, então eu entrei no site da banca, fui olhando concurso por concurso que ela tinha feito, e eu pegava os primeiros colocados e procurava no Facebook ou no Instagram para localizar o perfil dessa pessoa. Quando eu achava, eu mandava uma mensagem pedindo para a pessoa fotografar a prova, porque eu imaginava, ela foi aprovada em primeiro lugar, ela vai guardar a prova. Pelo menos é assim que eu fazia. As provas que eu fui aprovado, eu tenho elas guardadas até hoje. Então eu mandava. E olha que interessante, quando eu era mulher, eu mandava do meu perfil, e quando eu era homem, eu pedia para minha esposa mandar. Porque por algum motivo, né, bizarro, eles são mais generosos, né? Então ela conseguiu várias provas. E olha que legal. Como eu tive várias provas dessa banca no perfil de informática, eu consegui mapear o perfil da banca. Eu vi que era realmente mais difícil. Aumentei a intensidade de estudo nessa matéria e fiz muitas questões. Resultado, eu acertei 2 questões a mais de informática e fiquei em primeiro lugar, 2 pontos na frente do segundo lugar, simplesmente na matéria de informática. Então foi um diferencial. Tem muitas questões, eu não consegui muitas provas, mas eu consegui algumas, já estava muito na frente, eu aposto que o segundo colocado não fez isso. Então veja, informática é fundamental que você faça muitas questões. Pega as provas da banca que você vai fazer, mesmo que sejam outros concursos, pega várias provas, faz provas completas, faz questões também, mas provas completas para você entender o perfil. Ela sempre vai colocar 2 questões de Windows, 2 questões de Excel e você vai mapeando ali, e é fundamental que você faça muitas questões. Não esquece disso, faça muitas questões. E antes de partir para o quarto passo, eu quero lembrar você para você se inscrever nesse canal Matheus Andrade, o Brabo dos Concursos, é o canal que mais vai te ajudar, não tenha dúvida disso, na sua jornada de aprovação no concurso público. Então clica aqui no curtir e clica também no se inscrever. O quarto passo fundamental para você aprender a matéria de informática, e vale para todas as matérias na verdade, é revisão. Eu sei que você não gosta, eu sei que você acha difícil, que parece que o conteúdo não está evoluindo, mas é fundamental. A repetição é o que vai sinalizar para o seu cérebro que aquela informação é importante, para consolidar e para que você tenha ela disponível quando estiver fazendo uma prova. Então lembre-se de colocar uma rotina em relação à revisão, principalmente, e aqui vai um bizu, você fazer revisões ativas no primeiro dia de estudo e no dia seguinte. Essas nas primeiras 48 horas é o momento em que você perde até 80% do conteúdo. Colocando uma revisão ativa nesse período vai fazer muita diferença para você memorizar. Inclusive, se você quiser aprender o método que eu desenvolvi, a revisão 3D, eu vou deixar aqui no card para você um vídeo em que eu explico como funciona o modelo de revisão que eu criei. É um modelo baseado em evidência científica e muito prático para você utilizar no dia a dia. Eu vou deixar o vídeo aqui no card. Mas o principal é você fazer revisões e fazer revisões ativas. Então você tem lá um menu do Windows. Pega um pedaço de papel e tenta se lembrar todos os itens que estão naquele menu. Tenta se lembrar dos atalhos que você sabe. É recuperar essa informação que vai garantir com que você realmente aprenda. Então se você fizer as questões, sempre que tiver uma questão, por exemplo, de 5 alternativas, 4 alternativas teoricamente erradas e uma correta, tenta justificar a resposta, vai lá no Windows, abre aquele comando, faz o teste, enfim, lembra dos outros passos anteriores, mas lembra de ter contato frequente com a matéria. Então lembra, quanto mais pontos de contato você tiver com a matéria, melhor para sua memorização. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.